Aula 6, vamos falar hoje sobre a avaliação do tacograma da ectopia atrial e também a primeira pedra no sapato da análise automática do sistema. É a definição de artefato técnico como complexo normal e a sua não edição pelo colega que faz a análise do exame. Vamos lá? Vamos ver? Até já. Vamos finalizar então o conceito de atividade ectópica atrial, as mais simples de apresentação, baseado nesse critério que é o último, chamado de tacograma. Tá? Então nós vamos avaliar o tacograma dessa arritmia específica. Cada arritmia, cada observação eletroradiográfica tem um comportamento gráfico sem necessariamente se apresentar como aquele famoso PQRST, a representação eletrocardiográfica. Quando você coloca os valores numéricos das distâncias do QRS num gráfico específico, só com a numeração, uma das apresentações é essa aqui que nós estamos vendo. 3 gráficos, né? Um gráfico de eletrocardiograma na parte inferior e 2 gráficos que mais ou menos demonstram a mesma coisa. O de cima é bem mais condensado, vocês estão vendo 24 horas de uma gravação de análise. Tá? Esse aqui é o resultado prático de um exame com variação normal da frequência cardíaca. Essa linha com muito pouca variação, que se mantém praticamente constante. Por linha de referência, nós temos as horas aqui, tá? Nesse eixo, e nesse outro eixo as distâncias entre os complexos, que variam de 2.000 milissegundos até 0 milissegundos. Ou seja, desde uma frequência em torno de 30 batimentos por minuto até a ausência de complexos. Além disso, você pode, vamos dizer assim, pegar determinado momento, nesse caso eu estou pegando esse aqui, por volta das 15 horas, né? Esse traçado aqui, está vendo? 14h57. E observando as distâncias que variam de um complexo QRS para outro complexo QRS. Por exemplo, esse aqui é um QRS, e aqui nós temos ele localizado aqui na distância específica dele, em torno de 700 milissegundos, conferindo aqui a distância dele. Eu posso clicar no próximo, ou através dos pontos dele. E aí você vai verificando que eu estou modificando o complexo analisado e as distâncias dele. Então, eu vou transformar nesse aqui, esse ponto, e eu vou observar esse complexo. Tá? Várias arritmias têm situações específicas. Por exemplo, qual é o conceito da atividade ectópica prematura? Eu tenho o ciclo cardíaco, como está definido aqui, um complexo prematuro, cujo período de acoplamento é mais curto, quer dizer, esse período aqui é mais curto, e depois eu tenho uma pausa compensatória, que é um período mais longo após a ectopia. Vocês verificam aqui nesse gráfico que nesse momento eu tenho essa representação que eu falei para vocês. O ciclo normal vem de batimento para batimento, até que em determinado momento, aqui eu tenho uma distância menor, de 700 aproximadamente, vai para 400, e ela segue-se um período maior de distância de RR, quer dizer, estamos na frente da pausa compensatória, né? Cai a frequência depois disso. Esse aqui é o conceito da ectopia atrial no tacograma, certo? Vamos verificar se bate isso. Eu vou clicar nesse complexo e deve aparecer uma extrasístole supraventricular ou atrial. Vejam que parece mesmo. Então, essa aqui é a representação do tacograma dele. Ciclo normal, vejam. Outra variação do ciclo normal, tudo em torno de 790 milissegundos. Repentinamente eu tenho uma antecipação do ciclo, complexo prematuro, segue-se a pausa compensatória e o ciclo volta ao normal. Perfeito? Esse aqui é o conceito do tacograma da ectopia atrial convencional. Na segunda parte, nós vamos observar
uma primeira dos grandes diagnósticos diferencial e erros frequentes no sistema de análise de Holter relacionado à ectopia atrial, que é a presença dos artefatos. Muita gente não se preocupa em editar exame. Então, pegamos um exame convencional aqui, ele apresenta 7 formas específicas, uma delas é aquela aqui que tem 56 complexos dentro sem nenhuma característica específica. Um colega que está fazendo a análise não se preocupa muito em detalhes, e daqui praticamente finaliza o exame e não faz uma edição apropriada, né? Então vamos entrar especificamente no item arritmia supraventricular que está colocado aqui. Vejam a importância da edição, tá? Por quê? Nós temos aqui complexos que foram definidos como ectopias atriais. O conceito da ectopia atrial, complexo chamado normal, utiliza-se o critério de prematuridade e finaliza a análise dessa maneira. Muitas vezes a gente recebe até ligações dizendo que o sistema comete erros. Vejam aqui o exemplo. Por exemplo, vamos colocar na forma número 8 das 14. Vou aproximar, vamos fazer análise mais criteriosa disso. Está aqui o complexo definido como ectopia atrial pelo sistema, que é um erro de edição. Isso aqui nada mais é do que um artefato erroneamente chamado de complexo normal, tá? Então, vocês verificam que ele efetivamente é prematuro em relação ao ciclo. Vejam só, ele é prematuro, definido o artefato como um complexo normal, né? Vou colocar aqui mais para a gente observar direitinho essa morfologia. Uma outra morfologia aqui da mesma característica. Notem bem que os artefatos, na maioria das vezes, eles podem se apresentar com um QRS estreito, muito parecido com o QRS de base, né? Os 3 canais nos ajudam a indicar que a falta ou a ausência de complexo no canal 3 define isso aqui como artefato. A ausência de onda T também define como um artefato, tá? Então, isso aqui é um erro muito frequente, é a supervalorização dos complexos QRS de artefatos técnicos, tá? Vejam a diferença entre esse aqui e esse aqui que foi chamado de ectopia corretamente. Vejam, PQRS prematuro, onda T, diferente do artefato técnico que não tem onda T, e no canal 3 não existe correlação do complexo observado no canal 1 e canal 2. Tá? Vejo aqui mais um exemplo de artefato definido de maneira errônea na edição, e se levado até o final vai nos causar um erro de diagnóstico, né? Muitos colegas realizam análise e não se preocupam muito em realizar esse tipo de edição, né? Isso aqui, então, é o erro mais frequente na análise de Holter. Pegamos um exemplo com poucas quantidades de complexos assim definidos, mas para mostrar para vocês a importância desse tipo, a edição dos complexos analisados de maneira correta e para todos os exames, tá? Então, essa é a primeira mensagem. Primeiro erro fundamental da ectopia, a denominação de artefato técnico. Era isso que queríamos mostrar para vocês nessa aula. A utilização do tacograma básico na avaliação das ectopias atriais e o erro mais frequente na avaliação de arritmia supraventricular, que é a presença do artefato técnico, chamado erroneamente de complexo de origem normal, muito comum nos exames que não são editados. Até lá, obrigado.